quando o seu pai morreu em 1112, regência, mas em vez de preparar Afonso para governar um dia, começou a fazer algumas jogadas sozinha. Ainda me deves vassalagem. Sim, claro. Mas e se... não? Ter tido uma relação romântica. Arma-se a si próprio cavaleiro, um gesto simbólico de rebeldia e independência. Criam-se assim duas facções, obviamente vitoriosas, tornando-se este no primeiro passo. Afonso então compromete-se que ele vale à igreja em ouro. Era a única maneira de obter a completa independência, era ser reconhecido por chilar uma beca por Lisboa e nos últimos 20 anos de reinado de Dom Afonso Henriques, o homem teve filhos, uns quantos até. Voltou a entrar em guerra com o Leão, voltou a fazer espaços com o Leão, conquistou a margem sul, voltou a entrar em guerra com o Leão. Ruas da cidade, Afonso percebe que não tem como vencer a luta e foge. Pelas portas da cidade, ter-se-á ferido na coxa gravemente pela ação portuguesa, o lendário Príncipe Martinho. Senhor, temos Leão a aproximar-se. Estão mesmo à porta. E os mouros continuam a sul. Continuamos em disputa na Galiza por territórios. E o Vaticano ainda não aceita o nosso friend request. Não temos legitimidade nenhuma. Calem-se. Não se preocupem. Eu sei o que fazer. Então silêncio que se vai cantar o fado. O ano é 1154 e nasce o primeiro príncipe herdeiro de um Portugal independente. À nascença chamava-se Martinho. Era um príncipe, mas não contava com a coroa portuguesa. Pois na verdade, assim como a maior parte dos nossos reis, tinha um irmão mais velho, o infante Dom Henrique, que acabou por falecer quando Martinho tinha apenas 3 anos, tornando assim Martinho o sucessor direto ao trono. Urgia o óbvio que era tirar ao rapaz esse nome de Beto Bartolo. Dom Afonso e a sua mulher Mafalda de Saboia perceberam o bullying histórico que o miúdo ia levar e ao se separarem com o facto de que ele ia ser rei de Portugal, urgia dar-lhe um nome mais poderoso. Sancho, portanto, embora hoje em dia possa parecer um nome bastante raro, na altura era um nome bastante comum na nobreza ibérica. Quer isto dizer que com apenas 3 anos, Sancho herdou rapidamente uma responsabilidade que não lhe estava sequer destinada. E embora ser rei possa parecer mais uma benesse, é importante perceber o contexto político de Portugal na altura, especialmente de como se constituía verdadeiramente a monarquia. Embora a gente hoje em dia tenha uma noção um bocado absolutista em toda a medida das monarquias, isso não é bem verdade. A monarquia chegou ao seu poder absolutista máximo por volta do século XVIII, com os reinados de Dom João V e Dom José, mas na altura de Sancho, um rei era na verdade mais um primus inter pares, um primeiro entre iguais, pois na altura o rei era um senhor, mais importante que o resto da nobreza, bispos, condes, mas não tinha de todo poder absoluto. Aliás, muitas vezes a nobreza e os condes tinham propriedades e domínios que até ameaçavam o próprio rei, coisa que o neto deste nosso rei Dom Sancho, o Sancho II, veio a descobrir da pior maneira. Isto está dado o contexto político da monarquia portuguesa, e como era o contexto de Portugal em si, era pesado, não era de todo fácil. A Península Ibérica na altura podia ser dividida em duas linhas, um lado a norte, onde existiam os reinos cristãos, e o lado a sul, onde existiam os reinos mouros. A reconquista expandia-se a todo o vapor. No entanto, os mouros eram uma ameaça e obviamente realizavam as suas próprias ofensivas. E do lado cristão, quem viu o último episódio sabe que a paz com Leão foi feita e desfeita mais vezes do que o governo que nos últimos 7 anos. Isto tudo num reino que ainda nem sequer era reconhecido pelo Vaticano. Portanto, clima de absoluta tensão e perigo iminente em todo o reino. Essa era a herança que caía sobre os ombros de um rapaz que, ao longo da sua infância, segundo as crónicas, era um rapaz aguerrido, forte, bom cristão e corajoso. Aos 15 anos, assume a regência pelo seu pai, o rei Afonso, logo após o incidente em Badajoz. Quem viu o último episódio sabe como é que isso acabou. Com 15 anos, Sancho e a sua irmã assumiram a regência do reino. Na verdade, na altura, embora possa não parecer, na altura 14 anos era uma altura aceitável para se tornar um homem de corpo inteiro. Entre outras coisas, por exemplo, a Igreja considerava aos 14 anos como a idade mínima para aceder a benefícios eclesiásticos e era permitido governar. Ao contrário de hoje, onde nem com 28 se consegue sair da casa dos pais. Uma das melhores maneiras de procurar segurança num reino é assegurar alianças estratégicas com outro reino. E foi exatamente isso que foi feito com um reino na Península que também não ia muito com a vibe de Leão e Castela. Esse reino era o de Aragão. Então, tipicamente para a altura, Sancho casa com a irmã mais nova do rei de Aragão, Dulce de Aragão. Finalmente é coroado. Como é que é, maltinha? Uma pausa rápida antes que Dom Sancho conquiste mais castelos do que eu consigo animar. Sabias que consegues apoiar este canal e ajudar-me a manter estas animações incríveis a rolar e com menos impostos do que o reinado de Dom Sancho? Pois é,
tudo o que tens que fazer é juntar-te ao nosso Patreon. Lá encontras conteúdo exclusivo, bastidores, esboços, acesso à futura comunidade de historiadores, e lá até podes sugerir temas para próximos vídeos e até a partilhar algumas ideias que não passariam pelo lápis azul. E garantes que nenhum de nós tenha de fazer alianças matrimoniais por interesse económico. O link está na descrição e agora de volta ao Casados à Primeira Vista. Em 9 de dezembro de 1185, em Coimbra, capital de Portugal na altura, e Sancho foi realmente um rei que soube ler a sua posição política. Portanto, pôs fim à guerra em Galiza, que já sabia que não iríamos conquistar mais nada ali, e começou a avançar onde realmente importava, a sul. Em 1189, aproveitando a Terceira Cruzada, Sancho conquistou territórios como Silves e até Alvor. Embora tenha sido curto, pois apenas 2 anos depois os muçulmanos reconquistaram praticamente tudo, até à linha do Tejo. Portanto, as fronteiras ficam em stand-by. Sancho vira-se agora para outro assunto importante. Além de solidificar Portugal por fora, estava na hora de o fazer por dentro. Então começou a distribuir cartas forais. Era um documento real que servia para estabelecer um conselho e regular a sua administração, os seus deveres, privilégios, etc., fixando assim povoações e estabelecendo concretamente regiões. Tu recebes cartas forais, tu recebes cartas forais, tu aí ao fundo, tu recebes cartas forais, toda a gente recebe cartas forais nisto. Covilhã, Bragança, Belmonte, Guarda, Viseu foram algumas das cidades criadas, povoando assim áreas remotas do reino, em particular com imigrantes dos aliados de Flandres, terra onde vivia a sua irmã casada com o conde de Flandres, e Borgonha, terra do seu avô. Percebem agora o porquê do seu cognome ser Sancho o Povoador. Atribui-se também a Sancho a autoria de algumas cantigas de amigo e poemas. Um dos mais famosos é o da Ai eu Coitada. No entanto, a mais recente investigação histórica comprova que isso é falso. Lamento entristecer quem gosta da cantiga, mas não é de Sancho. O que é de Sancho, no entanto, foi a ideia de casar o seu filho Afonso II com Dona Urraca, filha do rei de Castela. Mas a cerimónia, que iria acontecer em 1219 com Sancho já morto, não foi pacífica, pois a igreja se recusava a receber noivos que eram primos. No further questions, mas isso fica para o próximo episódio. Vai lá, afasta ela, pergunta se te mostra o joelho. Ia pai, não, que horror, meu. Deixa de cenas, meu. Queres ser rei ou não? Vá lá, meu, precisas de uma rainha. Mas tem que ser mesmo aquela. Qual é o problema daquela? É literalmente a minha E prima. foi assim o seu reinado. A nível fronteiriço, foi o primeiro rei português a ser chamado de Rei dos Algarves, embora por muito pouco tempo, e no geral deixou o reino com praticamente as mesmas fronteiras, tirando uma cidadezinha ou outra como Tui, que veio e foi-se de Portugal mais vezes do que um Avec. A nível administrativo, foi também bastante sólido. Os primeiros problemas internos portugueses viriam a surgir no reinado do seu filho, o rei Afonso II. Portugal estava-se a tornar um reino sólido e em expansão, com bastante potencial, e as lutas por poder interno não tardariam a surgir.